Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Terça do Lucro, a nossa live que todas as terças-feiras, às 20 horas, você vai receber conteúdos para aumentar o seu lucro em até 5%, apenas com algumas dicas que eu vou passar aqui toda terça-feira. Então, segue lá, clica aqui no link da bio, que você vai ter mais informações sobre a Terça do Lucro. Nós vamos continuar aqui hoje o tema sobre os passos do gerenciamento por categoria. E hoje nós vamos para o terceiro passo do gerenciamento de categoria, que, lembrando nas últimas duas aulas, né? Então vamos lá relembrar um pouquinho sobre quais são os passos, a metodologia do passo a passo do gerenciamento por categoria, né? Então, primeiro, eu tenho que definir a categoria que eu vou trabalhar, qual que é o papel dessa categoria no meu supermercado, e o terceiro ponto é a avaliação. A definição da categoria, ela é bem trabalhada entre as necessidades do shopper, né, que está ali. O papel da categoria, eu vou trabalhar aqui se ela é destino, se ela é rotina, se ela é sazonal ou se ela é conveniência, né? Então, eu vou começar a trabalhar para gerar uma imagem ao shopper-alvo. Quais são essas categorias dentro do meu supermercado? Quais são destino, quais são rotina, quais são sazonal, quais são conveniência, né? Então aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação que eu faço com esses dois passos primeiro. Então já vou entrar com a avaliação da categoria. Como que eu faço isso? Primeiro é analisar dados. Então, não tem outra parte que eu possa vir ter uma análise tão detalhada que é na avaliação da categoria, né? Então, aqui, eu vou começar a identificar os pontos fracos e as oportunidades que eu tenho naquela determinada categoria. E aí, qual que é a apresentação, né, da avaliação dessas categorias dentro da minha loja? Qual que é a avaliação que eu faço e o papel dela ali na minha loja, né? Então, eu vou aqui passar para vocês um slide aqui, né, que isso, vamos lá. Você não melhora o que você não mede e não lucra o que não entende, tá? Então, o que que é isso? Como eu posso melhorar alguma categoria, lucrar mais com alguma categoria, se eu não faço nenhuma avaliação, eu não consigo medir os dados sobre aquelas categorias, né? Então, o que que é a avaliação da categoria? Avaliar é entender se a categoria está desempenhando bem ou não frente ao papel definido. Setorização lógica: entrada, perecíveis, mercearia, alto giro, o triângulo da produtividade, giro, margem e fluxo. Como o layout influencia nos custos
com energia, equipe e perdas ali dentro da avaliação da categoria. Então, avaliar a categoria, nós temos também analisar como que está minha setorização, como que está a minha produtividade em relação a giro, a margem e fluxo. E como que está o layout, ele está influenciando no custo com energia, tempo, né? Será que eu estou perdendo muito tempo com minha operação? Então, são papéis, assim, dados importantíssimos para avaliar as categorias, né? E, vamos lá. Quais são os principais indicadores? Vendas, o que mostra, né? Faturamento da categoria. Por que ela importa? Porque é o tamanho e o volume. Margem bruta, o que mostra? A lucratividade. E por que importa? Qualidade do lucro, né? A participação, qual que é o peso da categoria no total da minha loja? E por que importa? Na relevância no mix, né? Então, e o giro de estoque? Qual que é o indicador que eu tenho em relação ao giro de estoque? O que ele mostra? Ele mostra a velocidade de venda. E por que importa? Porque evita o encalhe. Vamos lá, outro indicador, o de cobertura de dias. O que ele mostra? Quanto dia o estoque cobre. E por que importa? Porque é capital parado. Outro indicador importantíssimo na avaliação da categoria é o ticket médio da categoria. Qual que é o valor médio das compras daquela categoria que eu estou avaliando? O porquê importa? Potencial de agregar valor, tá? Então, o que é isso? Eu tenho uma categoria, eu descubro qual que é o ticket médio dessa categoria, e aí eu trabalho para que essa categoria me dê um resultado, um potencial no agregar o valor, né, do faturamento. E o outro indicador que é a ruptura, é a falta de um produto na gôndola, perdas de venda invisível. Eu vou falar hoje para vocês o seguinte, esses dias eu estava conversando com um dono de supermercado e eu falei para ele que o seguinte, eu tô querendo ser conhecido como o rei da ruptura. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só fala, mas não faz o controle. Olha isso, nós estamos falando de gerenciamento por categoria, né? Nós estamos falando ali pelo gerenciamento de categoria. Nós estamos falando do terceiro passo do gerenciamento por categoria, que é a avaliação da categoria. E aqui nós estamos falando da ruptura. Eu lembro quando eu trabalhei em 2008, 2009 ali, que quando a gente fez com a Nilce um trabalho numa rede aqui do interior de Minas, que eu trabalhei, na categoria de biscoito, eu acompanhava até fazer o seu checklist, a ruptura daquelas categorias. Eu cheguei a orientar a loja, porque eu sabia que essa rede tinha um atacado, que tinha esse produto. Ah, e outra coisa, era o produto que mais vendia, que era o passatempo, que tinha produto lá no CD para ser transferido para a loja. Mas por quê? Porque eu fiz o trabalho da categoria de biscoito para ela crescer. Então eu olhei como que está sendo avaliado, eu fiz uma avaliação dessa categoria que eu resolvi e defini, vi o papel dela e aí eu comecei a fazer a avaliação. Então vamos lá. Aqui nós temos vários indicadores que nos ajudam. Quando você faz o gerenciamento por categoria, o que é o gerenciamento por categoria? Eu vou lembrar novamente para vocês. O gerenciamento por categoria
é uma parceria da indústria com o varejista que é líder daquela categoria, que ela tem um papel de capitão daquela categoria, né? Então, que ele faz todos os 8 passos e ele entrega para você uma nova layoutização, um novo trabalho, na verdade, dos 8 passos de gerenciamento por categoria. Eu gostaria de frisar o seguinte: hoje é muito fácil falar de gerenciamento por categoria. Hoje é muito fácil você falar, pegar dados soltos, né? Mas e o que é de verdade esse gerenciamento por categoria? E aí aqui eu queria falar novamente sobre o gerenciamento por espaço. Então, você pode aplicar o gerenciamento por espaço como você aplica um gerenciamento por categoria? Pode, mas a diferença é que o gerenciamento por espaço, em muitas categorias que você não encontra o capitão da categoria, você faz em conjunto sim com aquele fornecedor, com aquele distribuidor, mas você faz isso internamente. Então você pode aplicar os 8 passos do gerenciamento por categoria no gerenciamento por espaço. E eu queria aqui depois, é uma dica aí para o pessoal aqui, fazer um corte, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui elogiar 2 supermercados que eu sou muito fã, que tem um trabalho de gerenciamento por espaço avançado, que é o Covabra e que é o Dalben. O Dalben, então, gente, feito um trabalho muito legal de gerenciamento por categoria barra espaço, porque ali eles fazem os dois juntos, né? E eu acompanho eles, acompanho o pessoal do marketing ali, do trade marketing, junto com o pessoal do gerenciamento por categoria nas redes sociais. É muito top o trabalho deles, tá? Mas por quê? Porque eles fazem todo esses processos e não ficam só trabalhando índices, né? Então, vamos lá. Voltando aqui, quais são os principais indicadores que eu falei para avaliação de uma categoria? É analisar a venda, analisar a margem, a participação, o giro de estoque, a cobertura, o ticket médio da categoria e a ruptura, né? Então aqui eu trouxe sete indicadores principais para avaliar uma categoria na sua loja. Então não avalie pela venda somente, não avalie pelo um olhar que acha isso ou aquilo da categoria. Então, são vários indicadores que tem para uma avaliação de categoria, né? Dentro também, eu queria apontar aqui algumas dessas análises, e eu vou dividir essas análises ali em 4 partes, que é análise do mercado, análise das marcas, análise de preços e contribuição nas vendas na rentabilidade dessas análises aqui em cima dessas marcas. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Eu estou falando aqui para vocês que, mais uma vez, que temos vários indicadores para analisar as categorias, tá? Se é tendência de mercado, o que a marca representa, se ela está ali entre os top 5, o que ela contribui na minha rentabilidade. Então, eu posso usar essa análise dentro desses indicadores, ok? Mas eu vou voltar aqui nesses indicadores que é importantíssimo a gente não, quer dizer, frisar mais sobre os indicadores. Aqui,
é muito importante a gente trabalhar aqui o giro de estoque, a cobertura e a ruptura. Eu gostaria de deixar uma particularidade nesses três, né? Por quê? Você viu, o giro, eu analiso a velocidade da venda daquele produto e eu evito que aquele produto encalhe lá na gôndola. Eu ando muito nesse Brasil afora e gosto do chão de loja. Costumo falar que a teoria sem a prática é nada e a prática sem teoria também é nada. Sou apaixonado em fazer planograma, sou apaixonado em executar os planogramas, sou apaixonado em fazer análise de sortimento. E aí, o que eu mais vejo no supermercado, e muitas vezes o varejista não preocupa com isso, é o quê? É a rotatividade dos produtos, tá? Porque o que acontece? Se ele não tiver uma rotatividade, ela vai encalhar lá. E aí, é lógico que quando eu trabalho aqui na cobertura de dias, eu tenho que analisar para quantos dias está assim esse produto. E se eu comprar até muitos produtos da curva A, B, C a mais, eu vou ficar ali com o capital parado, tá? Então, aqui eu falo bem objetivo para vocês. Se eu não avalio, eu posso achar que aquela categoria, que aquele departamento está cheio de mercadoria, a gôndola, e esqueço que às vezes os produtos que mais vende naquelas categorias, que são ali os segmentos, né, as subcategorias e segmentos, eu vou ter ruptura. É assim, o que mais acontece é isso. Você vai dentro de um supermercado, o supermercado está lotado de marcas, o supermercado está lotado de fragrância, e quando você vai trabalhar, fazer um gerenciamento, avaliar as categorias, quando a gente vai trocar, implementar um planograma, a gente vai lá ver que aqueles produtos que mais vende daquelas categorias, subcategorias, segmento, não tem naquele dia. Está em ruptura. Vocês querem um exemplo? Claro. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático disso para vocês. Muitas vezes, desodorante. Aí tem aquelas marcas lá, Dove. Aí tem o Dove original, tem o Dove não sei o quê, aí vai indo, vai indo, vai indo. Nivea. Aí tem o Nivea tradicional e o Nivea original também, beleza, vamos lá. Quando nós vamos montar o layout, aí tem aquele tanto de tipo que não vende, e esse Dove, e esse Nivea, esse Rexona, que mais vende, tá faltando. Então, é isso que eu tenho que estar sempre olhando esse, esses indicadores que eu passei aqui agora para vocês. Lógico que, primeiro, eu tenho que entender qual que é a evolução de venda em valores, de preços e volumes ali dentro dos departamentos, né? O que isso teve ali? O que minha perfumaria e limpeza representa hoje em volume, em ganhos? O que a minha mercearia ganha, tem? O que eu faço isso no meu perecíveis? Primeiro eu faço uma análise ali nos meus setores, né? Que pode ser ali considerado PGC, produtos de grande consumo, onde, né, muitas vezes estabelece ali um valor de crescimento ali naquelas determinadas categorias, né? Então, é muito importante eu também ter ali o que cada setor representou e se também, dentro de uma sazonalidade, o que cada um cresceu, né? Porque, por exemplo,
nós às vezes não damos atenção a essas situações em várias categorias, né, de grande volume. Mas às vezes a gente só pega um detalhe. Vai entrar o calor agora, aí vai entrar o calor, né? Vamos fazer um planejamento para o verão, e aí eu só vou lá, trabalho bebida, refresco, isso, aquilo, ou só trabalho um tipo de bebida, mas eu não trabalho o contexto todo, as categorias que estão relacionadas àquela sazonalidade, né? E qual que é o período mais forte dessa sazonalidade? Então vocês podem ver que assim, as categorias e as subcategorias, nós temos que olhar cada uma. Por exemplo, eu vou pegar lá a categoria de bebidas sem álcool e água. Água. Quais que são os tipos de água que eu tenho? Quais que são a subcategoria, o segmento de água que eu tenho? Será que eu só olho a água geral? Eu tenho água com gás, eu tenho água sem gás, eu tenho água saborizada. Será que eu só trabalho um tipo de água dentro dali daquela categoria? Então, eu consigo enxergar o índice de evolução dessas categorias, né? E ali é lógico o que eu vou? Eu vou analisar, fazer um gap, né? Os gaps, famosos gaps ali que tem dentro dessas categorias que eu estou ali avaliando, né? Eu posso avaliar a categoria também olhando as promoções, olhando a exposição de ponto extra, olhando a exposição de ilhas, de tabloides. Eu tenho que ter uma avaliação das categorias também olhando. Ou às vezes eu vivo só daquele mundinho, né? Ah, não, é porque esse produto aí cresceu porque eu pus na promoção. Mas não é só isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar todos esses indicadores, inclusive esses indicadores de tabloide, de preços, de promoções, na verdade, ali, né? E aí, quando eu começo a avaliar essas categorias, eu faço uma análise de sortimento, eu tiro ou eu incluo algum produto, eu tento ver qual que é a faixa de preço dessas categorias, as curvas de preço dessas categorias, e faço algum índice de ponderamento para poder fazer um corte ou incluir um novo produto nela. E quando eu incluo esse produto novo, eu faço alguma ação, eu compro a quantidade correta, eu faço a exposição dele correta na gôndola, eu avalio depois qual que foi a performance desse produto que eu coloquei, eu aumento o espaço dos produtos que eu tive que tirar daquela categoria que eu estou avaliando, eu faço uma verdadeira avaliação de categoria. Olha aí o que eu estou falando, né? Foram muitas dicas, né, sobre os principais indicadores, né? Então, eu vou fazer para você, eu vou falar aqui para vocês aqui. Opa, vamos lá. Um exercício prático. Eu vou deixar aqui um exercício prático para vocês, tá bom? Vamos lá. Qual é esse exercício prático? Vamos lá. Qual é esse exercício prático? Vamos lá. Qual o total de... Pega uma categoria. Vamos lá. Pegue uma categoria. Escolha uma categoria
para sua loja. Vamos lá, eu vou dar algumas dicas aqui. Escolha a categoria de energéticos. Escolha a categoria de purificadores de ar. Escolha a categoria molho de tomate. Escolha as categorias de produtos saudáveis. Mas pegue uma categoria. Qual o total de venda no mês dessa categoria? Qual é a sua margem dessa categoria? Ela gira rápido ou está encalhada? E qual a sua participação dela na loja? Tá? Então, esse é um exercício prático que você pode fazer aí na sua loja e começar a trabalhar todo essa avaliação da categoria. O que um bom resultado significa? Como eu identifico categorias com margem alta, mais giro baixo? Ou giro alto com baixa margem? Como usar isso para reclassificar o papel de uma categoria? Como que eu vou fazer esse trabalho aqui? Então, como eu defino um bom resultado para uma categoria? Como que eu vou identificar ali categorias com margem alta, mas com giro baixo? Então, primeiro, como que eu vou achar essas categorias se eu não sei o que é um resultado bom para minha categoria? Então, o papel da avaliação de categoria, ele é só envolvido a dados. Então, o que eu vou enxergar aqui? Eu vou trabalhar dentro de um dados meu, de um achismo meu, ou eu vou trabalhar dentro de um dados que eu tenho de Scantrack, ou um dados que eu busco pela internet, ou pelo capitão de categoria. O que eu vou misturar, né, o meu feeling com esses dados reais para ter um resultado que significa. Eu costumo falar o seguinte: o feito é melhor do que o bem feito. Então, se eu analiso uma categoria, por exemplo, que eu falei, né? Vamos lá pegar de energético. Como que está a minha venda de energético? Como que foi as vendas dos últimos 3 meses, comparado aos 3 meses do ano passado? Como que está as dos 3 meses? Eu vou procurar hoje dados externos, né? Que é de mercado. Lembra lá que eu falei, né? Que eu divido as análises. Vamos lá, eu divido as análises. Eu vou dividir as análises em análise de mercado, análise das marcas, análise de preços e contribuição de vendas na rentabilidade. Então, eu posso comparar as minhas categorias uma com a outra? Pode, em relação a índice de preço, de vendas, de rentabilidade ali, né? Então, assim, mas eu falo assim, o próximo passo do gerenciamento por categoria é o scorecard, né? Que é o cartão de metas. Então, é muito importante, pelo feeling sim, ou por outros dados, eu definir um resultado
que significa para minhas categorias, né? E como que eu vou identificar, então, essas categorias com margem alta, mas com giro baixo? Ou com giro alto, com baixa margem. Aqui eu costumo falar o seguinte: muitas vezes, o que nós fazemos, né? Nós pegamos ali a curva ABC, a famosa curva ABC, né? Como que eu vou descobrir essa curva ABC? Como que eu vou, através dessa curva ABC, como eu vou descobrir qual categoria que eu tenho uma margem alta e o giro baixo? Então vai lá uma dica. Às vezes tá muito enraizado, né? Tá muito hoje tá viciado mesmo, né? As pessoas tiraram um relatório de vendas de ABC geral e ali apenas ver lá os produtos de alto giro, mas não analisar a questão da margem, não analisar. Mas é pior que não analisar a margem ou outros indicadores, eu não ter um olhar para as categorias, para o meu departamento, para minhas categorias, minhas subcategorias, do que? Pela curva ABC. O que é isso que eu estou falando? O que é isso, Guilherme? Não, é muito simples. Eu vou lá no mesmo relatório que eu tiro a curva ABC, eu vou tirar o relatório da curva ABC da categoria de energético. Então, ali dentro da categoria de energético, eu vou descobrir o porquê que ela tem um giro alto e uma margem baixa. Mas olha que interessante como é o gerenciamento por categoria muito mais amplo, né? Dentro da categoria de energético, eu posso trabalhar qual é o segmento que eu estou com margem alta, com giro baixo. Eu posso descobrir dentro do segmento de energético o giro alto do energético, mas com margem baixa. Lembra que eu falei aqui que uma das análises que eu posso fazer é a análise também promocional, de tabloide, de ponto extra. Muitas vezes o produto lá dentro... Eu não ligo de falar marcas aqui, tá? Eu nunca vou deixar de falar. Mas, por exemplo, o meu Monster tradicional de 473, para quem está aí, né, dentro do mercado, sabe qual é o Monster que mais vende ali. E muitas vezes eu gasto uma energia maior nesse Monster, eu invisto mais nele, eu deixo super estocado nele, ou eu não compro, que aí vai na questão da ruptura, né? Ou até mesmo eu já vi fazer promoção só nele. Tá vendo? Que a avaliação da categoria ela é muito mais ampla e complexa do que a gente imagina. Mas é muito essencial eu reclassificar o papel da minha categoria. Então, como usar isso para classificar o papel da categoria? É muito simples. Pegar, com certeza, esse relatório que eu falei, de curva ABC por categoria, e trabalhar ali dentro simples ações. Primeiro, analisar a margem, analisar o estoque que eu tenho, analisar a lucratividade que eu tenho e reclassificar
essa categoria trabalhando algum dos indicadores que foi passado para vocês, né? Então, eu vou começar a reclassificar pegando alguns indicadores que foi feito essa avaliação. Olha aqui, como que eu reclassifico? Então, primeiro eu vou fazer uma análise de sortimento, eu vou tirar o que não vende, eu vou definir o mix marca, eu vou analisar se eu posso aumentar a margem, eu vou analisar como que está a ruptura. Faça um checklist simples. Eu quero um checklist da categoria de energético. Mas, Guilherme, isso que você está falando é uma utopia, eu não tenho tempo, eu não tenho funcionário, meu Deus. Mas dê o primeiro passo. Quando toda vez surgir algo que você tem dúvida em relação ao papel daquela categoria, ou você vai avaliar aquela categoria que você está achando que está perdendo dinheiro ou não, vem aqui nessa aula, que vai estar lá no YouTube, e pega alguns desses indicadores, ou clica lá na minha bio, me segue, entre em contato comigo, com a minha equipe, que eu tenho vários planos de gerenciamento por categoria e layoutização no nosso ALS, que é o acelerador de lucro para supermercado. Então, é possível sim fazermos essa reclassificação das categorias. Então vamos lá. O que eu... Espera aí só um pouquinho. O que eu tenho que fazer para colocar em prática essa avaliação das categorias e de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Primeiro, eu vou cruzar os dados com o papel da categoria. Tá? Lembra lá quais são os papéis da categoria. Primeira situação, quais são os papéis da categoria, né? Vamos lá, que eu vou passar aqui para vocês quais são os papéis. Categoria, ela é destino, ou ela é rotina, ou ela é sazonal, ou ela é conveniência. Então, primeiro, eu vou entender esses dados que eu peguei e trabalhar qual é o papel dela aqui na sua loja. Detectar 4 situações comuns nessa categoria. Alta margem, baixo juro, então baixo giro, né? Então eu vou revisar o preço ou a exposição. Baixo giro e alta participação. Eu vou reduzir a profundidade dela no meu espaço, na quantidade de mix, né? Alta ruptura e boa venda. Então, eu vou melhorar o abastecimento dela, eu vou melhorar o espaço dela, né? Então, boa margem e giro mais baixa participação. Boa margem e giro e mais baixa a participação. Então, eu vou aumentar a visibilidade dela. Então, aumentar a visibilidade dela é aumentar somente a exposição dela? Não. É pegar todas essas análises que nós fizemos e falamos aqui agora e colocar ali no chão de loja. Fazer ações no ponto de venda, olhar tabloide, ponto extra, divulgação interna, degustação, tem várias coisas que eu começo a dar uma visibilidade melhor para aquela categoria ou
sua subcategoria ou segmento ali, né? Então, como que eu vou trabalhar para melhorar aquela avaliação da categoria que eu fiz que está com um custo não, um resultado baixo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui agora um pouquinho do que foi falado, né, na nossa aula sobre o que é o papel, a avaliação da categoria, né? Então, avaliação da categoria. Estou vendo aqui se eu deixei mais algum dado importante, né, sem falar para vocês. Mas é isso mesmo. A gente tem que deixar alguns pontos importantes aqui deste capítulo, né? Como que eu vou identificar os gaps de performance das categorias? Como analisar as informações do mercado? Como analisar a performance das marcas? Por que analisar os preços de venda? E como medir os gaps da rentabilidade? Então, isso aqui são pontos importantes que nós falamos aqui e sempre ter isso. Como, né? Como eu vou melhorar a performance das minhas categorias? Então, fazendo um exercício prático, trabalhando os principais indicadores que foi passado aqui, que eu vou até estar aqui relembrando um pouquinho sobre vamos lá. Quais foram os indicadores que nós deixamos aqui para você ter ferramentas para melhorar a avaliação e o papel, a importância, a performance das suas categorias? Então, são os indicadores de venda, de faturamento, que mostra o faturamento, né? Por que importa isso? Porque eu tenho que saber o tamanho e o volume dessa categoria. O outro indicador é a margem dessa categoria bruta. O que ela mostra? A lucratividade dessa categoria. E por que ela importa? Porque eu tenho uma qualidade do lucro. Qual que é a participação dessa categoria? Qual que é o peso da categoria no total da loja? Qual que é a relevância no mix com essa participação, né? E como que está o meu giro de estoque? Qual que é a velocidade de venda dessa categoria? O que importa isso? Eu vou evitar mercadoria encalhada. Então, o outro é a cobertura de dias, é o ticket médio da categoria, é a porcentagem da ruptura. Então, aqui são indicadores importantíssimos que você tem para sua loja fazer a avaliação das categorias. O que eu posso fazer já na prática? É o exercício aqui que eu deixei para vocês, né? Qual que é o pegar uma categoria, ver qual é o total de venda dela no mês, qual é a margem dela, se ela gira rápido ou está encalhada e qual é a sua participação na loja. É muito interessante, eu vou agora para a prática, né? Mais ainda, é muito interessante você pegar algumas categorias dentro de departamentos, cruzar informações dentro dos departamentos. O que é departamento? Então, vamos lá, limpeza, perfumaria,
mercadoria de alto giro, básica, e tem várias nomenclaturas ali de departamentos, né? Então, o que eu faço? Eu vou ali pegar ali algumas categorias dentro dos departamentos e vou levantar tudo isso. Qual que é o total de venda, qual é a margem, qual que é o giro rápido, se tem um giro rápido ou se está encalhada, qual a sua participação dela na loja. Então tem ali todo um trabalho em relação a esse papel e a avaliação de cada categoria dentro do mercado, né? Então, aqui também eu mostro, né, alguns passos que podemos, dentro da avaliação de categoria, começar a fazer, que é ver qual o resultado das categorias, se significa alguma coisa, identificar ali as categorias que eu tenho margem alta e giro baixo, e giro alto com baixa margem, e reclassificar elas, fazer um trabalho novo dentro dessas categorias que eu levantei dentro de uma análise que eu fiz com os dados dos últimos 3 meses ou do último mês, e ali eu tenho um pouquinho desse passo para mudar e fazer avaliação nas minhas categorias, né? Depois eu falei ali, né, que eu tenho que cruzar os dados com o papel dessa categoria, né? Lembrando novamente que o papel da categoria ela é o papel de categoria destino, né? Vamos lá, vamos lembrar novamente: destino, rotina, sazonal e conveniência. Então, eu cruzo também com o papel dela. E ali eu detecto algumas situações que eu posso melhorar rapidamente o papel dela, né? Que trabalha muito em cima do quê? Do preço, da exposição, de reduzir ali o estoque, aumentar a visibilidade dela fazendo trabalhos, fazendo estratégias, né? E assim vai. Então, eu não posso deixar de levantar os dados para as categorias que eu estou com alto margem e giro baixo, baixo giro, alto giro e margem baixa. Nisso tá aqui, tá bom? Então, logo, logo, na nossa terça do lucro, eu vou passar para vocês aqui o próximo passo do gerenciamento por categoria, né? Então, fiquem atentos que logo, logo nós vamos ter a terça do lucro com o quarto passo do gerenciamento por categoria. Tá bom? Muito obrigado por participar dessa terça do lucro. Para quem viu agora ao vivo, muito obrigado. Para quem vai ter acesso depois, muito obrigado. Faça a prática acontecer junto com a teoria, que você vai ver muito resultado. E lembrando que o próximo passo é o cartão de metas, Scorecard, né? Que é importantíssimo a gente ter metas e definir metas em tudo na nossa vida, mas também no gerenciamento por categoria e gerenciamento por espaço. E muitas vezes eu não perco venda para o meu concorrente, eu perco venda para mim mesmo, porque tudo isso que eu falei aqui depende de nós
fazermos a avaliação daquela categoria. Depende de nós revisar todos os indicadores que eu tenho daquela categoria. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima terça do lucro aqui com Guilherme Domingues, que vou ensinar você a aumentar a sua margem de lucro em até 5%, apenas com gestão e com várias dicas no dia a dia, colocando em prática. Muito obrigado e até na próxima terça do lucro.